Olá, gostaria que você ficasse aqui comigo para ver reflexões sobre vida depois da vida, do escritor Dr. Raymond Amoud Jr. Novas investigações acerca do fenômeno da sobrevivência à morte física. Estarei falando sobre relatos dramáticos de experiências reais. Pessoas que estavam em momento de coma, pessoas que estavam em momentos de pré-morte, passagem desta vida para outra. Não estou falando nada que venha ferir as escrituras sagradas, mas veja o fenômeno que aconteceu com essa mulher. Havia uma espécie de vibração, uma vibração que me cercava envolvendo meu corpo. Era como se o corpo vibrasse e não pude identificar a origem da vibração. Mas, quando o corpo vibrava, eu me separava dele. Então podia vê-lo fora de mim. Fiquei por perto durante algum tempo, observando os médicos e enfermeiras trabalharem no meu corpo e tentando imaginar qual seria o resultado. Fiquei à cabeceira da cama, olhando para eles e para o meu corpo. A certa altura, uma enfermeira estendeu a mão para a parede atrás da cama, a fim de pegar a máscara de oxigênio que ali estava, e ao fazê-lo passou o braço através do meu pescoço. Em seguida flutuei, atravessei um túnel escuro, penetrei no túnel negro e emergi numa luz brilhante. Um pouco mais tarde eu estava com os meus avós, meus pais, meus irmãos, que já tinham passado desta vida. A luz mais linda e brilhante nos inundava e o lugar era lindo. Havia cores e cores vivas, não como as daqui da terra, mas simplesmente indescritíveis. E pessoas felizes, pessoas por todos os lados, algumas reunidas em grupos e algumas estavam aprendendo. À distância pude avistar uma cidade, prédios separados uns dos outros. Eram polidos, brilhantes, as pessoas eram felizes ali. A água era límpida, que refletia luz, repuxos. Creio que o melhor meio de descrever seria dizer uma cidade de luz. É esplendorosa, tudo brilhava, uma maravilha, mas se eu entrasse nela, creio que jamais teria voltado. Disseram-me que se eu entrasse ali não poderia regressar, que a opção era exclusivamente minha. Veja o que essa mulher declarou num período que ela estava numa mesa de um hospital e que estava lutando pela sua vida, o que ela passou. Um homem idoso declarou, aqui já é outro testemunho, veja, eu estava sentado numa cadeira, comecei a levantar-me e algo me atingiu em pleno peito. Apoiei-me na parede e tornei a sentar-me, então fui novamente atingido. Algo como uma marreta me golpeou no peito. Estive no hospital e disseram que eu sofri uma parada cardíaca. O médico estava ao meu lado. E o que se recorda a respeito de sua parada cardíaca? Pergunta o escritor que entrevistou essas pessoas. Então ele disse: bem, de um lugar realmente lindo, mas impossível de descrever, não obstante seria impossível imaginá-lo quando se chega ao outro lado, a um rio, exatamente como a Bíblia, ele dizendo, existe um rio, tinha a superfície lisa como uma lâmina de vidro, sim, atravessava-se um rio, e eu o atravessei. Então pergunta o doutor, como sentiu que você atravessou o rio? A pé, simplesmente caminhei, mas era tão bonito e lindo, não existe modo de descrevê-lo. Temos beleza aqui sem dúvida, com todas as flores e
coisas bonitas, mas não há comparação. Lá é tudo tão silencioso, tão tranquilo, que dá vontade de repousar. Não existe escuridão. Então observamos e vimos aqui duas experiências de pessoas que em um momento de dificuldade passaram por essas experiências de uma pré-morte, onde o espírito humano sai do corpo. E muitas das vezes, pessoas que conhecemos enfrentaram isso. Muitas pessoas dizem que quando estão incubadas, ela consegue ouvir pessoas, era como que se elas fossem para o paraíso, mas devido às orações dos seus entes queridos, essas pessoas voltam para o seu corpo. Deus dá mais uma oportunidade dessas pessoas poder viver e mudar a sua história. Então fica essa reflexão dessas experiências vividas por essas pessoas. Está registrada num livro, esse livro é de 1977, que esse escritor publicou este livro de experiências de pessoas que viveram depois de ter sofrido algum momento difícil em suas vidas. E as declarações dela rebatem com algumas ilustrações reais que a Bíblia assim fala da Nova Jerusalém, da cidade celestial. Que você possa parar neste momento e refletir sobre essas histórias. E enquanto estamos em vida, temos a esperança de decidir onde quando nós partirmos desta vida para outra, onde iremos passar a eternidade. Onde você deseja passar a eternidade? Em vida, o Senhor nos concede essa oportunidade de podermos decidirmos a nossa eternidade. Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Certamente essas pessoas, quando voltaram com uma consciência totalmente diferente de permear essa terra e mudar a sua história de vida, para quando chegar naquele grande dia, elas ser felizes eternamente. Agradeça a Deus por todos os livramentos que Ele tem lhe concedido. Reflita, pare e pense e mude a história da sua vida.